Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje eu tenho certeza que vocês vão amar. Não, a gente tá segurando na cadeira aqui. Vocês vão adorar. Muito legal. Vai ser muito especial esse episódio. Mas antes a gente tem nossos recadinhos de sempre, Exato, né, pessoal. Então, olha, esse mês a gente está realmente celebrando esse mês da mulher, com muitas coisas interessantes, mas você pode aproveitar e ajudar a gente, colocando seu dedinho lá no já aviãozinho. se inscreve aí, pelo agora, amor de Deus. Não espere mais minutos, não. Se inscreva agora. Manda esse aviãozinho para todo o pessoal, grupo da família, grupo da mulherada, das mães da escola. Aproveita, porque hoje pode transformar a vida de muitas pessoas. Salvar mesmo, né, Rê? Com certeza. E também vamos chamar o nosso querido Paulo Amaro, mas hoje com uma ressalva, né, Rê? Exato, pessoal. Olha, gente, a Casa Espírita coordenada pelo Paulo, lá em Sorocaba, ela sofreu muito com as chuvas, né? Então, eles mandaram realmente uns vídeos bem difíceis da gente ver. Então, a gente gostaria de pedir para vocês, o Diego vai colocar o Pix aqui. Vocês sabem que a gente não costuma fazer, né, esse tipo de divulgação, mas eu acho que é absolutamente imprescindível. Se a gente puder ajudar com R$10, né, qualquer valor, qualquer quantia, para que a gente possa, né, de alguma forma colaborar para que o Paulo e a equipe dele reconstruam, né, a Casa Espírita. Foi bem destruída, foi destruída praticamente a casa. Então, eles estão precisando demais da nossa ajuda e a gente franqueou esse espaço aqui para quem puder também fazer a sua colaboração, tá bom? Então vamos ver a Semana de Otimismo com o nosso querido Paulo Amaro. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. Acredite, meu amigo, minha amiga, a felicidade está em suas mãos e, na maioria das vezes, um dia mau é determinado por nós mesmos. Não são as coisas materiais ou tudo que está fora de você que lhe farão feliz. É o que está dentro de você. E isso explica porque há tantas pessoas que aparentemente não têm nada e são tão felizes, e outras que parecem ter tudo, tanto dinheiro, tantos bens e são tão miseráveis. As primeiras são sábias, pois sabem que a felicidade vive em cada um de nós. Seja feliz do seu jeito. Beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Um beijo, Paulo. Força torcendo para que tudo se resolva no mais tempo e conte com a gente. Com certeza. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Dr. Amsterdã Vasconcelos. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. O senhor é gastro, posso chamar de você? Muito jovial. Você tá bom. Você é gastro, mais especializado em oncologia, é isso? Eu faço várias coisas, né? Minha formação original, eu sou cirurgião oncológico. Tá. E dentro da cirurgia oncológica, eu atuo em vários segmentos, tanto na parte de gastro, quanto na parte da oncoginecologia, quanto tumores de partes moles, que são os tumores de pele, né, e tecido subcutâneo. Enfim, eu faço vários tipos de cirurgia, né? E também na parte da cirurgia geral, eu faço hérnias, faço vesícula, faço um monte de coisa. Enfim, eu faço uma série de coisas. Ou seja, você está trabalhando bastante. Estou trabalhando bastante. Graças a Deus, né, doutor? Legal. E a gente queria entender um pouquinho, então, do seu começo de carreira. Você disse que até a sua formação não foi convencional. Fala um pouquinho pra gente. Não, interessante. Na verdade, foi assim, né? Eu sou de São José dos Campos, né? Eu não sou de São Paulo e eu vim para cá para fazer cursinho. E aí eu pensei, eu sempre quis fazer propaganda e marketing. Quer dizer, nada a ver. Tudo a ver. Absolutamente nada a ver. Eu tenho um pai médico, né? E meu pai sempre foi uma inspiração muito grande, um cara muito bacana, um cara muito bem sucedido, mas eu falei, eu quero fazer propaganda e marketing, acho mais tranquilo, não vai dar tanto trabalho, trabalho um pouco menos, enfim, eu achava, né? E aí eu vim fazer cursinho em São Paulo e um belo dia eu saí do cursinho, eu morava na casa do meu tio, que a casa dele era no Brooklyn Novo. Tá. E eu fazia cursinho próximo ali do Hospital das Clínicas. Então eu peguei um ônibus, estava indo embora para casa e de repente, no meio ali da 23 de maio, não, como é que chama aquela avenida ali? Daquela... Perto do Santa Paula, na frente do Santa Amaro. Santa Amaro. Estava na Santa Amaro, indo para casa. E aí, no meio da Santa Amaro, o ônibus desviou a rota e parou na frente do Santa Paula.
Eu olhei assim, um tumulto na frente do ônibus, achei esquisito, né? E eu olhei e falei, bom, aconteceu alguma coisa, né? E todo mundo em volta de uma senhora assim meio que desmaiada. Eu falei, bom, ninguém tá fazendo nada, eu vou tentar ajudar, né? Pulei a roleta, fui lá ver, quando eu olhei, era uma senhorinha de mais ou menos uns 89, 90 anos, com um bebê no colo, desmaiada, travada com o bebê no colo, assim. Ninguém fazia nada. Eu falei, bom, eu sei lá, da minha formação, da onde eu vim, a gente ajuda as pessoas. Eu peguei ela no colo, e com o bebê, e eu falei, ó, só alguém segura o bebê para ninguém cair, né? Que eu vou ter que descer a escada do ônibus e tal. E eu fui em direção a Santa Paula. Eu não sei se vocês já carregaram alguém no colo, tiver essa... Carregar uma pessoa no colo, ela era super magrinha, é super difícil. É pesado, super pesado. E atravessei a rua, entrei no pronto-socorro, daí o cara falou, mas o que ela tem? Eu falei, não sei. Eu não era médico, não tinha nada a ver na minha vida isso aí. Ela passou mal, estava com um bebê no colo e eu trouxe aqui para vocês poderem ver o que está acontecendo. Eu deixei ela lá, o bebê chegou, deixei lá com a enfermeira, enfim. E foi isso. E voltei para o ônibus, né? Quando eu voltei para o ônibus, eu despulei a roleta, tinha alguém no meu lugar já. Eu falei, tudo bem, eu juntei minha mochilinha, minhas coisas, né? E aí eu fiquei ao lado de uma senhora aleatória, assim, que estava... E eu chegaria na minha casa em 3 pontos na frente. E juro, ela chegou para mim e falou assim, ó, parabéns pelo que você fez, foi muito legal. Ela falou tanta coisa legal, mas tanta coisa legal que eu desci do ônibus, pus o pé no chão e virei médico, juro. Olha, que coisa foi assim, emocionante. Foi uma coisa demais, né? E aí eu desci do ônibus e falei, pô, não vou fazer nada além disso, vou fazer medicina, porque essa sensação que eu senti, esse sentimento, ele é uma coisa que fez com que eu fizesse medicina. Então, sabe assim, é muito poderoso isso. Então, na verdade, eu acho que o grande lance do médico é você sentir isso, sabe? Ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas e sentir esse coração quente, sabe? Assim, essa vontade de fazer de novo para experimentar. Essa relevância, né? De você ser relevante na vida de alguém, né? Gente, quanta gente ajuda as pessoas? Vocês estavam acabando de dar esse recado, né? Do Centro Espírita de Sorocaba. Sorocaba. E vocês ajudam, e que sejam R$10, a gente já fica feliz. Sim. Você imagina quando você salva uma vida. Exato. Você imagina quando você faz uma cirurgia e você tira um câncer, e o paciente sobrevive, ele é grato. Só de você fazer a cirurgia já é incrível. E quando ele sai da cirurgia e fica bem, gente, isso o poder, a energia disso aí é o que me movimenta, é o que faz eu fazer o que eu faço. Né? Com entusiasmo, Não, né? E é legal porque você fala isso com um brilho nos olhos, assim, né? Que eu acho que hoje a gente vê que a medicina, ela se tornou uma opção por uma questão financeira. Qual é a profissão que dá mais dinheiro? Eu vou fazer essa. Não. Né? Então, alguma coisa te moveu para tirar você daquele ônibus e para você experimentar essa sensação. Né? Então, acho que a gente percebe mesmo que é uma coisa especial. E por que você escolheu essa especialidade? O seu pai, ele é médico de qual especialidade? Meu pai é nefrologista. Que demais! É médico dos rins. E eu, assim, na verdade, uma coisa também aleatória. Um grande amigo, né, um grande cirurgião, amigo meu, de São José, ele falou assim, cara, o melhor cirurgião que eu conheço, ele é cirurgião oncológico. Eu nunca pensei em fazer cirurgião oncológico, não tinha nenhum tipo de referência. Eu não sabia nem o que o cara fazia. Sabia que eu operava câncer e é isso. E aí eu fui me aprofundar, fui entender um pouco mais e aí entendi que isso fazia todo sentido. Na minha formação, engraçado isso, né? Eu via muito isso. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada ao paciente. Por exemplo, normalmente você não pode sentar na maca do paciente para falar com ele. Você não pode muito ficar pondo a mão, essas coisas, por questão de infecção. E eu sempre ficava no dilema, porque eu sou uma pessoa muito de toque, uma pessoa muito carinhosa. Então, eu ia falar com os pacientes e tocava e tentava dar uma palavra de esperança. Eu sempre fazia isso, entendeu? Então, eu falei, cara, de repente isso faz todo sentido, né? Talvez um dos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa é quando se descobre que você tem um câncer. É um diagnóstico, né? Difícil, é uma bomba, né? Na família, nas pessoas, né? Então, assim, foi uma coisa muito... foi tipo um chamado, sabe assim, muito louco, porque você imagina, eu desci do ônibus do médico, um belo dia encontro um cara, esse cara me fala sobre cirurgia oncológica e eu me descubro cirurgião oncológico. Então foram muitas coisas intangíveis, né? Que foram me levando para o caminho que eu tenho. Como se fosse um mapa que você foi abrindo aquelas pistas. Agora mais uma de cada vez. Uma de cada vez. Por isso que eu acredito muito em Deus, né? A gente estava conversando sobre isso antes. Eu acho que Deus, ele faz muito isso, sabe? Ele direciona as pessoas, sabe? Às vezes você não entende o caminho, mas ele entende todos os caminhos. Às vezes a gente não entende, né? Mas ele
Ele olha, eu sempre falo isso para os meus pacientes, ele olha atrás de todas as portas. A gente só vê atrás de uma ou duas no máximo. Sim. Ele vê a jornada inteira, total, né? É verdade. Muito isso. E doutor, eu queria entender assim, quando a gente era mais nova, você recebeu um diagnóstico de câncer, era como se fosse uma sentença de morte. Hoje, quais são os avanços? Uma pessoa que está recebendo esse diagnóstico hoje, como que ela tem que encarar isso com chance de cura, né? Os medos, como que está esse cenário hoje em dia? Assim, antigamente, primeiro que você diagnosticava o câncer de um momento mais avançado. Sim. A prevenção não era como ela é hoje, não era olhada da maneira como ela é hoje, não era tão sistematizada como ela é feita hoje. Hoje a gente tem exames de imagem que diagnosticam muito mais precoce tumores, né? Hoje você tem exames genéticos que você consegue prever. A gente até fez recentemente de um paciente um exoma, né? Que é um exame genético para você ver se você tem predisponibilidade para ter câncer. Então você pega muito antes. Por exemplo, você tem uma história familiar de câncer de mama, você faz um exame genético, você sabe as suas probabilidades. Uhum. Isso é uma coisa, um super avanço. Os exames de imagem, você pega coisas muito precoces, os próprios tratamentos quimioterápicos. Cada ano muda, cada ano as coisas vão evoluindo, cada ano fica melhor. A imunoterapia, em que você melhora a imunidade para que seu próprio corpo ataque o câncer. Além disso, por exemplo, quando antigamente, só existia uma maneira de você operar, que era a cirurgia convencional aberta. Evoluiu para a cirurgia laparoscópica. E hoje a cirurgia robótica é o que eu mais faço, inclusive. Legal. A gente tem mais de 300 cirurgias robóticas, né? Então, assim, são cirurgias que minimamente invasivas, em que você tem muito menos sangramento, fica muito menos tempo internado e o paciente tem alta muito precoce. Uhum. Então, você faz uma cirurgia de grande porte com quase nenhuma, vamos dizer, entre aspas, inflamação, que é o grande vilão da recuperação pós-operatória. Então, quando você fala... antigamente você fala, o câncer, eu tenho câncer, eu vou morrer. Não que não seja uma realidade em todos hoje. Hoje, por exemplo, pâncreas, você tem uma sobrevida em 5 anos e é em torno de 90%, mas não passa disso. Uhum. Nossa. 5 anos, né? A chance de você sobreviver depois de 5 anos é 10%. Olha. Entendeu? 10% de sobrevivência por 5. Então, assim, não é que mudou tanto, assim. Mas hoje, com o diagnóstico precoce, tumores que antes matavam muito, hoje tem uma chance de cura muito maior. O grande negócio do câncer é você fazer diagnóstico prévio. Quando você faz diagnóstico prévio que eu digo precoce, você consegue prevenir, fazer uma abordagem melhor, o paciente fica melhor, ele se desgasta menos, porque o câncer ele vai consumindo, né? Eu acho que as pessoas têm medo daquela famosa frase, quem procura acha. Então tem muita gente, vamos dizer assim, homem, né? Principalmente, né? Então, não vou fazer colonoscopia, porque de repente eu vou descobrir que eu tenho isso, tenho aquilo. Tá, mas se você descobrir antes, né? Então como quebrar essa barreira, doutor? Cara, o grande problema é assim, nós homens é um fato, o homem ele só vai quando tá ruim, ele tem que ter um evento... quando ele tá péssimo, né? Resumindo, péssimo. Quando o cara tem um evento, aí geralmente a esposa leva uma mãe. Isso. Porque raramente o cara vai sozinho procurar... Espontaneamente. Procurar o cirurgião oncológico nem se fala, porque aí tem que ser através de um outro colega. Raramente o cara pega, vou procurar um cirurgião oncológico. O cara nem entende o que significa cirurgia oncológica. Né? Sim. Então, assim, é uma coisa que, para você fazer uma prevenção bem feita no Brasil, a gente tem que diferenciar o setor público, em que a gente tem uma dificuldade tremenda, né? Até de acesso, de você conseguir que os pacientes tenham acesso ao médico, já é sofrido, né? E aí a gente passa para o convênio, que aí é uma coisa que a pessoa tem que procurar para fazer o diagnóstico. Então, assim, eu acho que falta um pouco de campanhas, no sentido de você mostrar de fato o que pode acontecer e quais são os benefícios de você fazer uma prevenção bem feita de câncer. Isso aumenta a sobrevida, e muitas vezes o câncer é curável quando você faz um diagnóstico precoce. Então, só de você parar para pensar, né? Isso é um recado para os homens, né? Parar para pensar que se você tiver um problema e você com uma coisa minimamente invasiva e uma cirurgia, às vezes nem quimioterapia, se for diagnóstico precocemente, você fica com 4, 5 incisões na barriga, às vezes uma incisão um pouquinho maior para tirar a peça, e você fica curado.
É diferente de você fazer quimioterapia, radioterapia, ficar debilitado, perder peso, perder cabelo. Então, assim, gente, assim, a alma do negócio é diagnóstico precoce. Não adianta essa conversa, sabe? Assim, não, diagnóstico precoce não faz sentido. Faz todo sentido. Sim. Entendeu? Então, o homem que tem medo, ele deveria ter medo das consequências da procrastinação. E não ter medo como todo mundo fala, como vocês falaram, né? Eu vou ficar fazendo exame até eu descobrir e aí pronto, acabou minha vida. Tanto procurou que achou. Graças a Deus. É um contrassenso, né? Que aí se você acha, você pode tratar. Se você não trata, você vai sofrer. Exato. Aí a escolha é, eu prefiro tratar e sofrer menos ou não tratar e sofrer mais. Entendeu? Porque uma rotina de um tratamento longo é muito desgastante. Na verdade, altera toda a rotina de vida da pessoa e da família. Porque às vezes a pessoa, para de repente não procurar e não achar, ok, de repente a família teria um impacto X. Numa questão de muita debilidade, isso, né, assim, Total. cuidado. E a parte financeira também, né? Tudo. Assim, o câncer, ele ataca a família, no seu core, né? Então, assim, as pessoas que pensam, né, que têm medo, que ficam receosas, né? Cara, se você não faz por você, ou mulher, se você não faz por você, faça por sua família. Porque quem vai sofrer muito é a sua família. E sofre mesmo, porque assim, apesar de falar assim, não, mas o problema é todo meu, não é. Entendeu? Não é. Você vê um parente seu sofrer, você vê seu parente debilitado na cama. Gente, isso aí, eu vejo muito essas histórias. Não passei isso na minha família ainda, mas um dia pode ser que isso aconteça. Isso não é uma coisa simples, né? Não é para qualquer um, entendeu? E aí eu falo, prevenção, gente. Prevenção é a palavra. Entendeu? Prevenção sempre é a palavra. E além dessa questão do diagnóstico precoce, assim, o que uma pessoa pode fazer para realmente prevenir com o estilo de vida? Porque você vê 500 milhões de coisas, então hoje as pessoas estão preocupadas em entrar na roupa do casamento, então vai lá, compra o caneta do Paraguai e tal, mas o que efetivamente faz a prevenção do câncer? Isso existe ou é só uma questão... de sorte, né? De sorte ou azar, né? Bom, vamos pensar o seguinte... O que é um câncer, né? Porque também a gente tem que partir do princípio, né? Então, basicamente, são células que começam a se dividir de forma desordenada e essas células não param de se dividir nunca. E elas vão se dividindo cada vez mais, até gerar um tumor. O tumor, no modo geral, ele é como se fosse... Vamos pensar o seguinte, uma bolinha de ping-pong pequena. Vão juntando muitas bolinhas de ping-pong, ela vai se reproduzindo até virar uma bola de basquete. Tá. E uma bola de ping-pong na barriga não faz nada. Uma bola de basquete faz. Ela obstrui, faz um monte de problemas. E isso é que gera o grande problema para os pacientes. Então, partindo desse princípio, vamos pensar o seguinte. O que faz com que as células tumorais elas cresçam? A gente tem 2 pilares importantes. A parte genética e a parte metabólica. Entendeu? Hoje em dia, eu gosto muito de entender assim, eu acho que nem metabólica nem genética, é a intersecção. Tá. É sempre a intersecção. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma história familiar de câncer de pâncreas. Então tá bom. Então quer dizer que eu vou ter câncer de pâncreas? Não, depende muito de como é o seu estilo de vida. Por exemplo, o que eu preciso fazer para que eu tenha uma predisposição maior? Eu tenho que estar inflamado. Isso. A inflamação, ela é uma das principais causas de câncer. Eu digo inflamação, digo obesidade, é uma das principais causas. Esse estilo de vida, dormir mal, não treinar, comer de forma desorganizada, tipo, eu como muito carboidrato, muita gordura. Eu faço uma dieta, sabe assim, sem nenhum tipo de preocupação com nada, entendeu? Então, esse tipo de alteração, ele faz com que a gente tenha resistência à insulina. Então, para a gente entender resistência à insulina, não sei se vocês já explicaram aqui, vou tentar ser um pouco mais sucinto. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. A resistência à insulina é o seguinte, por exemplo, pensa o seguinte, a gente tem um carteiro que ele tem que entregar uma carta na sua casa, certo? Então, quando você pega, tá tudo certinho, ele pega a carta, entrega na sua casa e você recebe a carta. Quando você tem uma inflamação, você tem gordura intracelular, você tem uma alteração celular importante, o carteiro ele pega, leva a carta até a casa, só que a casa não recebe a carta. Então, basicamente, o carteiro é a insulina, entendeu? A casa é a célula e receber ou não receber é a resistência à insulina. Entendeu? Então, todas as vezes que você pensa em câncer, o câncer ele tem uma característica muito interessante, né? Ele é um ávido por glicose.
ele é um superávido por glicose. Então, ao invés de ele usar o oxigênio para produzir energia, para ele se multiplicar, ele usa a glicose. Isso aí foi descoberto há muitos anos atrás, e esse cara que descobriu essa via, ele ficou muito impressionado com uma característica dessa proliferação e dessa multiplicação. Como o câncer ele é muito ávido por glicose, a inflamação ela causa o quê? Aumento de disponibilidade de glicose no corpo. Porque como você não entrega para a célula, tem muita glicose. Acumulado. Certo? Além disso, a insulina ela aumenta a glicose, a insulina começa a aumentar no organismo. Então você tem muita glicose, alimento para o tumor. Muita insulina. A insulina, o que ela é? Ela é como se fosse um promotor de crescimento celular. Então, ela é anabolizante, né? Anabolizante. Então, você tem a insulina como um estimulante e a glicose como alimento. Então, você tem os meios para que, se você tem um fator genético ou não, para que você desenvolva um tipo de câncer ou não. Quais são os principais tipos de câncer? Também é pergunta de consultório. Que você tem que ficar de olho na obesidade e na resistência à insulina. Os principais cânceres... Mulher, agora a gente está no mês da mulher, tá? Mama e endométrio. São os que a gente tem que ficar mais de olho sempre. E no tubo digestivo, cólon, fígado e pâncreas. Pensando dessa maneira, entendeu? Você podendo fazer uma dieta menos inflamatória, você podendo ter um estilo de vida melhor. Então, estilo de vida, gente, não é fitness. Fitness é a consequência do seu estilo de vida. Perfeito, ó, que legal isso, né? Porque, eu sou fitness. Não, porque calma. O pessoal tá querendo ser fitness a qualquer custo. E aí você perde a saúde para ter saúde, não é? E começa a loucura, né? A dieta cetogênica. Pessoal, agora isso aí tem muita gente falando muito disso na internet, que isso é muito importante, que previne câncer. Em teoria, sim. Mas isso na prática não é tão linear assim, não é tão causa e consequência. Que eu penso o seguinte, vamos lembrar. Então, o câncer, ele é ávido por glicose. Quando você faz uma dieta cetogênica, ele começa a fazer gliconeogênese. Trocando em miúdos, ele começa a se alimentar da gordura. Então, ele troca a forma, isso o corpo, não o câncer, tá? O corpo troca a forma de se alimentar e ele começa a consumir mais a gordura. Como fonte de energia. Como se fosse um carro híbrido, né? Ele sai de um combustível e passa para outro. Por que isso não é uma coisa tão direta? Porque o câncer, ele às vezes, ele é tão danado, vamos dizer assim, para não falar uma palavra ruim, que ele muda de híbrido, aliás, de elétrico para gasolina. E ele consegue se beneficiar dessa forma. Não são todos, ninguém sabe ainda qual é a via e qual é a maneira que ele faz isso, mas isso pode acontecer. Então, não é que a dieta cetogênica, ela previne o câncer, ela ajuda, de certa forma, a mudar esse metabolismo da glicose. Te deixa menos inflamado, mas não necessariamente. E também uma dieta cetogênica, ela é muito difícil de ser seguida a longo prazo, né? Porque você tem, assim, você não mora, sei lá, no Alasca, que tem o... Não. Né? Então, você tem que fazer uma coisa que seja sustentável a longo prazo. Né? E hoje as pessoas elas têm um grande atalho que são, por exemplo, as canetas emagrecedoras. Né? Então, assim, o que tem caído no seu consultório, doutor? As pessoas te perguntam, que você estava comentando antes, que as pessoas acham que a caneta, ela previne o câncer. As pessoas te perguntam isso? Previne. Assim, na verdade, as pessoas... Para você justificar, às vezes, a caneta emagrecedora, você começa... Tem gente que tem um preconceito, tem várias pessoas que não querem dizer que estão tomando, que acham que as pessoas conseguem... Você sai em 30 dias de menos 10 quilos, isso aqui é natural, é difícil, né? Imagina. Você emagrecer 10 quilos em um mês de forma normal. Hoje você assiste, você vê Outro dia eu comentei até com meu marido, eu falei, fulana tá usando a caneta, porque assim, você conheceu a pessoa há 20 anos, em um mês ela perdeu 10 quilos, né? Exato, então esse é um lance. Então, assim, muita gente está usando isso de forma recreativa. Isso, perfeito. Então, elas estão usando isso para emagrecer, para entrar no vestido, as mulheres, os homens para diminuir a parte... Não, geralmente, raramente é metabólica, o que eu vejo, tá? Geralmente em consultório é mais recreativo, para você poder diminuir peso, para ficar com a barriga mais chapada, enfim. O estético, né? Só que quando você pensa do ponto de vista lógico, o que a caneta... Vamos falar do Mondiaro, que é o mais famoso. O mais famoso. O que ele faz? Ele diminui a glicose e diminui o apetite.
São os pilares do Mondiaro. Então, quando você diminui o apetite, vamos analisar do ponto de vista metabólico. Você come menos. Quando você diminui a glicose, você diminui, vamos dizer, a energia do tumor. Então, se você come menos, você inflama menos. Se você inflama menos, você tem menos... Um ambiente inflamatório, uma coisa importante a ser dita, aquela gordura visceral, ele é o ambiente ideal para o tumor. Uhum. Então, todo o ambiente inflamatório é um ambiente ideal para o tumor. Para não ficar dizendo um monte de reações químicas e um monte de receptores, que eu acho que isso não vem ao caso. Uhum. E fora que é chato, né? Então, assim, pensa o seguinte, eu estou obeso, eu estou fazendo de tudo para ter um problema. Não só a parte cardiovascular, que a gente já sabe, mas a parte oncológica também. E quando você usa a caneta emagrecedora, você acaba perdendo peso, diminuindo a glicose e, de forma indireta, você tende a se beneficiar. Da mesma forma que a dieta cetogênica, a gente tem que falar das canetas emagrecedoras. Você tem que ter muito cuidado com essa relação direta. Porque não é uma relação... a gente não tem tempo de estudo, você não tem tempo de análise ainda suficiente para você recomendar como prevenção de câncer. Entendeu? A gente pode recomendar como inflamação metabólica, show. Emagrecimento... não recreativo, show. Porque acho que recreativo, ele extrapola. Eu acho que vira uma coisa que não faz muito sentido. Então, eu acho que isso é um Mondiaro bom, mas não de uma maneira direta. Na prevenção do câncer, entendeu? Acho que é por aí. É que às vezes a pessoa quer justificar para dizer... Não, eu estou fazendo pela minha saúde. Não, é que assim, na verdade, criou-se um tabu muito grande de, porque você está tomando isso, é mais fácil você emagrecer. Mas assim, se você tem um problema cardíaco, você não toma remédio? Se você tem um problema psiquiátrico, você não toma remédio? Você não fala para uma pessoa que tem pressão alta, não, mas você está tomando essa... Assim é fácil baixar a sua pressão. Então, eu acho que... Só que tudo tem que ser baseado... procurando um médico. É isso que está faltando no brasileiro, eu acho, né? Assim, tipo, você vê pessoas, os blogueiros recomendando, você vê influencer recomendando, quando tem outros fatores que têm que ser analisados, né, doutor? Total. Por exemplo, assim, as contraindicações da caneta emagrecedora, o pessoal não quer saber, né? O pessoal vai lá e toma e whatever. Vamos fazer, e vamos tomar e vamos emagrecer. Só que, por exemplo, se você tiver história de pancreatite, você não pode. Se você tiver história de câncer medular de tireoide, você não pode. As pessoas não sabem nem que existe, né? Nem se preocupa. Imagina. Não quer saber. Então, assim, gente, check-up... Pedra na vesícula, né? Também não pode. Exato. Então, assim, tem várias coisas que você precisa ficar de olho, porque, assim, na verdade, o grande problema é que as pessoas procuram atalhos. Atalhos na vida... Não existe nada que você vai fazer na vida que você vai procurar um atalho que não tenha preço no corpo. Então, tudo que você vai procurar eu vou procurar um atalho. Esse atalho aqui é fantástico. Eu vou emagrecer, vai dar tudo certo, mas tem um custo. O corpo humano ele não aceita desaforo. Você começa a buscar atalho, seja ele o que for. Pode escolher uma coisa que você vai me contar aqui, qualquer atalho tem um custo. Então, você vai falar assim, vou tomar Mondiaro. Você toma Mondiaro, eu já vi isso muitas vezes no consultório. Eu tomei um mês, perdi 10 quilos, parei de tomar e engordei 15. Eu falei, maravilha, mas agora você está mais inflamado do que antes. Isso. Ganhou mais peso do que antes. Então, aí vira... E com menos músculo, né? Com menos músculo. E isso aí também é fato, isso aí. A sarcopenia, se você não tem uma nutricionista, se você não está acompanhando com uma nutricionista, se você não está acompanhando com um médico, esquece. Esquece. Isso não é brincadeira. Isso não é uma coisa que você faz de uma maneira sem nenhum tipo de orientação e você vai dar bom ou não vai dar bom. Você vai dar errado. A perda de massa muscular, ela tem um monte de implicações. Tanto do ponto de vista ósseo-muscular, quanto do ponto de vista de perda de função mesmo, né? Principalmente no idoso, né? Às vezes as pessoas mais velhas, elas começam a usar Mondiaro, vira um caos. Não consegue levantar da cama. Não consegue levantar da cadeira. Aí se a pessoa tiver uma doença, qualquer intercorrência, ela não tem reserva funcional. Né? Então, aí ela não consegue nem passar por um tratamento de quimioterapia, porque ela não tem reserva. Exato. Né? Hoje, por exemplo, né, vamos colocar em escala, né, as principais causas de câncer, né, também pergunta de consultório. Primeiro, a gente sabe o tabagismo, esse é o número 1. Número 2, obesidade. Quando você fala que número 2 é obesidade, é uma epidemia. A obesidade é uma epidemia. A gente tem que entender que quanto mais produtos manufaturados, esses produtos industrializados, quanto pior a qualidade alimentar, embutidos, isso tudo favorece você a ser um inflamado crônico.
O inflamado crônico, ele é pró-diabético, ele é pró-cancerígeno. Então, você vai evoluir de uma maneira ou de outra. Não que você obrigatoriamente terá um câncer, mas eu não acho que você deve apostar contra o destino. Brincar com as probabilidades. Não, vou apostar. Isso comigo não acontece. O homem tem essa mentalidade imortal, de eu sou imbatível, comigo isso não acontece. Mas, cara, assim, pensa o seguinte, e se acontecer? Entendeu? Eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa... Eu só tenho mulher na minha vida, né? Tenho 2 filhas, minha esposa, 2 cunhadas, 3 sobrinhos, então só tenho mulher. Então eu falo muito isso, né? É muito comum os homens doentes com câncer, as mulheres estarem presentes. E é muito comum as mulheres doentes com câncer e os homens abandonarem. A gente já foi falado isso aqui, inclusive, né? Que, acho que a doutora Vivian falou isso, que é bem comum, que ela é cirurgiã oncológica também. E ela fala que, tchau, os homens indo embora, né? Muito triste essa realidade. Teve uma história, né? História interessante. Uma menina jovem, né? Teve um câncer de ovário, recém-casada. Então, eu cheguei lá, né, para atendê-la a primeira vez. Eu fui até no hospital que me pediram uma avaliação. Eu examinei, estava lá recém-casada. Esse aqui é meu marido, tal, examinei e tal. E aí, examinei, vamos fazer uma laparoscopia para a gente ver a extensão do seu tumor de ovário. O tumor de ovário você começa vendo qual é a extensão. E a gente fez a laparoscopia, tiramos um fragmento, mandamos analisar e era realmente um tumor muito extenso no abdômen. E quando ele é muito extenso, você começa com a quimioterapia, certo? Nesse meio tempo, o cara abandonou, recém-casado. Nossa. Essa menina não tinha família, não tinha dinheiro e morava longe. Então, ela vinha de ônibus, muitas vezes, ela tinha dinheiro da passagem, mas não tinha dinheiro para comer. Só tinha o convênio, que era do emprego dela, certo? Essa menina, ela sempre que chegava no meu consultório, ela estava com um astral lá em cima, me dando conselho. Não estou brincando. E falando de Deus. Falava de Deus o tempo todo. Ela é uma pessoa acreditava muito em Deus. E eu falei, o seu tipo de tumor, o tumor ele pode ser maligno, benigno e borderline. Esse é um nome estranho para falar, é o nome que é do meio. Ele não é muito maligno, que responde muito bem à quimioterapia, nem benigno, que não precisa de quimioterapia. Então, o borderline de ovário, ele é um tumor que ele é meio... Ninguém sabe muito bem como fazer, mas a gente faz quimioterapia. E pode responder ou não. E ela, a menina, tinha muita fé. Eu chegava lá, doutor, vai dar certo, eu confio em Deus, como é que você tá? Me dava conselho, como é que tá seu dia, você tá bem? Mais ou menos. E ela me botava pra cima. Eu falei, não é possível. Não é possível. Não é possível. A menina veio com o dinheiro contado da passagem pra comer no hospital. Eu falei, não é possível. Enfim, fez a quimio, reduziu, a gente operou. E quando a gente operou, quando eu fui falar com a acompanhante, era o namorado atual, que ela encontrou na igreja. Tô falando sério. E essa menina, ela ficou curada, entendeu? Então, assim, eu só tenho uma explicação, sabe? Eu falo muito para você que acredita em Deus, que às vezes quando você fala de Deus para as pessoas e você acredita em Deus e você vive a fé, as coisas fazem diferença. Faz diferença. Esse negócio de falar assim, eu não faz... Tá bom, vamos pensar o seguinte, eu sou ateu. Acreditar ou não acreditar. Se eu não acredito, não muda nada. E se eu acreditar, pode ser que faça algum benefício. Exato. Então, já que você não acredita, que tal você acreditar e fazer uma experiência? Uma experiência do bem com Deus. Pô, eu não sei se tem uma coisa melhor, mas é isso. A gente estava conversando antes até dos resultados de consultório, né? Então, até você falando que é uma condição para você ter essa confiança de que vai dar certo. Como que... Real. Por que você criou isso e como que você chegou nessa conclusão de que faz diferença mesmo? Eu vou contar mais um caso. Conta, a gente adora. A gente adora. Teve um paciente meu, que eu fui para um hospital aqui em São Paulo, que eu tirei o reto dele com um tumor de reto. E aí esse paciente era um coronel da polícia, um cara que era amigo e tal, eu gostava muito dele. E esse cara, ele foi para UTI. E aí ele se agitou no pós-operatório e ele sempre fica com uma sondinha no nariz para que não distenda o abdômen e ele não vomite e não abra os pontos, certo? E aí ele tirou essa sonda e aí me ligaram do hospital e falou, doutor, ele não quer passar a sonda, porque ele não quer passar a sonda, falou que não vai passar a sonda. Eu falei, gente... Ele precisa, deixa eu falar com ele. Falei com ele e falou, não vou passar, não quero saber. Bom, então vamos aguardar, vamos dar remédio, vamos ver se dá tudo certo. No dia seguinte ele vomitou e abriram todos os pontos. As vísceras ficaram expostas. E aí eu tive que ir lá operar. E aí eu falei, beleza, vamos, bora lá. Conversei com ele e falei, não, tô tranquilo, eu achei que não fosse dar nada, ia acontecer. Aquela história do homem, né? Sim, vai dar tudo certo.
E na antessala do centro cirúrgico, fica como se fosse o elevador, e aí você entra no centro cirúrgico. Um pouco antes, eu fiquei sentado com ele, esperando a família dele chegar. Como foi uma coisa muito rápida, ele queria falar com a esposa. Eu falei, não, tá bom, normal. Ele ficou com a mãozinha na barriga e a gente ficou conversando, falando da vida e tal. Aí a esposa chegou. E ele chegou para ela e falou assim, olha só, eu queria te dizer que eu não vou voltar da cirurgia. Tô falando sério. Eu não tem nada a ver com o doutor, não tem nada a ver comigo, mas eu não vou voltar da cirurgia. Então, aqui, ó, você vai pegar as coisas assim, assado, que estão escritas lá no armário, em tal lugar, vai pegar tudo e vai anotar tudo e tudo bem. Ela olhava para mim, doutor, mas que tá tem alguma coisa errada? Eu falei assim, não, a gente vai só reestruturar a parede, vai ficar tudo bem. Isso aí, no modo geral, não acontece nada. Aí ele falou, não, doutor, fica tranquilo, tá tudo bem, sereno, super sereno. Beleza. Aí a gente foi pro centro cirúrgico. Enquanto eu me escovava, a anestesista foi entubar. Quando ela foi entubar, quando você tem essa característica de você não deixar a sonda, o estômago fica cheio de líquido. Quando ela foi entubar, ele vomitou e o vômito foi todo para as vias aéreas, automaticamente. E ela aspirou rápido, tal, isso aqui, e em 48 horas esse cara morreu. Nossa. Então, essas coisas de você... Então, eu levo muito a sério. Quando o paciente tem essa percepção, é uma premonição. E ele tem essa coisa, eu não vou operar porque não vai dar certo, eu não vou aguentar, eu normalmente não opero. Eu falo assim, eu acho que você não deveria fazer, realmente, se você não acredita, se você acha que não vai dar certo, não faça. Eu acho que essas coisas têm muito poder, sabe? Assim, a palavra do paciente, a energia do paciente, isso tem muito poder. Assim como tem o poder positivo, tem o poder... Não é nem negativo, porque falar negativo, eu não acredito na parte negativa da vida. Acho que a vida só tem coisa... O copo sempre está meio cheio para mim, na minha vida, né? Então, é sempre positivo, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, o paciente, ele tem uma premonição. E talvez ele viva um pouco mais com a família dele se não fizer nada, sabe? Uhum. Então, eu acredito muito nisso. Às vezes, em um outro momento, ele se sinta mais seguro para fazer, né? Recentemente aconteceu isso, eu fiz isso. Eu falei, não, pensa, não tem problema. Eu estou aqui, o que você precisar, pode vir que eu vou estar aqui do seu lado, a gente vai conversar quantas vezes for necessário e assim vai. Gente, eu falo muito isso no meu consultório. Eu não lido com doença, eu lido com pessoas. Uhum. Eu lido com gente, pessoas que têm pai... Você não trata exame, né? Não é assim? Não. Então, eu olho no olho, eu explico o paciente, eu ponho a mão no paciente, eu quero saber o que o paciente... Quem é o paciente que eu estou tratando? Entendeu? Não é indicar uma cirurgia, não é isso. Entendeu? Quem é a pessoa, sabe? O que você precisa, o que você espera, qual a tua expectativa, quem é a sua família, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu marido, quem são seus filhos. Eu adoro saber, porque isso aí faz eu estar tratando uma pessoa que não chega a ser meu amigo, mas uma pessoa que eu tenho uma relação. E eu estabelecer relação, para mim, é muito importante. Você é um médico melhor quando você estabelece relação com o paciente, eu acho. Eu acho que, às vezes, a gente vê alguns médicos que esquecem que tem o fator pessoa. Né? Tipo, era um jovem muito inteligente, muito estudioso, vai fazer medicina. Só que a medicina tem um fator humano, tem um paciente ali. Então, se você não tenho paciência com isso, não tenho paciência com o idoso, não tenho paciência com quem reclama. Então, gente, faça outra coisa. Porque o fator humano é 50%. Né? Não tem como. Do relacionamento médico-paciente. Exatamente. Né? E eu acho que nessa questão da fé, né? Eu acho que... você acha que o fato de ter acompanhado esse segmento da oncologia fez uma diferença? Porque você estava falando uma coisa super bonita, que é assim, que a questão do câncer na vida de uma pessoa é transformadora, assim. Eu estava conversando, a gente estava conversando um pouco antes, nos bastidores, né? E eu falando do meu Instagram, né? Que no meu Instagram eu comecei a colocar depoimentos dos pacientes, né? E às vezes eu já tinha visto isso no consultório, dos pacientes, por incrível que pareça, se ressignificarem a vida, né? Então, eles entram no consultório de um jeito, recebem a notícia, não é fácil, e com o tempo ele vai ressignificando a vida, sabe? A vida vai ter um significado melhor, o sabor da fruta, ele é diferente de quem passa por isso. O sabor daquela água que você fica muito tempo sem tomar, ela é diferente, entendeu? A escassez transforma o tempo que a gente tem de vida, a gente acha que são, 80 anos. O tempo que um paciente oncológico em vida, ele não sabe. Então, cada dia que passa Na verdade, diferente. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas quando quando a gente faz o diagnóstico, ele liga um cronômetro. E ele acha que a vida dele se abreviou muito. Então, cada momento da vida desse cara muda. Então, o que a gente deveria aprender era não com o câncer, nem com o paciente com câncer, para aprender na vida.
que esse relógio da vida, ele tem que sempre ser ajustado, sabe? Todos os dias. A gente banaliza o encontro com um amigo, a gente banaliza o encontro com a família, a gente banaliza... A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai fazer aquilo na vida. O último futebol que você teve com seus amigos, a última vez que vocês saíram com suas amigas para tomar um chopp, não sei se vocês bebem, né? Ou jantar. Você não sabe. Então, assim, gente, a vida, ela é muito, muito, muito importante, ela é muito rica. Então, eu aprendi com esses pacientes. Então, ele falava, todos falam a mesma coisa. O câncer, quando eu descobri, foi uma coisa dificílima, eu sofri muito. Quando eu saí da doença, eu saí melhor e mais forte, e minha vida tem um outro significado. As cores, os matizes da minha vida, os sabores da minha vida mudaram, minha vida mudou. Isso eu não vi de uma pessoa, eu vi de diversas pessoas. Entendeu? Porque eu dou essa abertura também para conversar sobre isso, entendeu? Claro. Então eu gosto muito de saber. E assim, isso para nós médicos, para mim principalmente, que eu lido com isso, eu sou uma pessoa melhor a cada paciente, sabe assim? Eu vejo, os caras são incríveis, sabe? O nível dessas pessoas aqui que estão na minha frente aqui, eu falo para todos, sem exceção, eu não conseguiria passar por o que vocês estão passando, da forma como vocês passam. Então, na verdade, são presentes e presentes e presentes que eu recebo. Então, o mínimo que eu tenho que dar é isso, sabe? Falar para as pessoas o quanto isso é especial, sabe assim? O quanto as pessoas são especiais. E na fragilidade que você conhece o centro não é nem o centro, o âmago das pessoas, sabe? A essência, e quanto as pessoas são bonitas, sabe? Quanto as pessoas são bonitas. Tem muita gente que acha que não é, né? Mas, as pessoas são incríveis, né? As pessoas são extraordinárias, né? As pessoas, não digo só as com câncer, todas as pessoas são extraordinárias. Mas, às vezes, você, no turbilhão da vida, você não para ouvir as pessoas, o quão extraordinárias elas são, né? E eu tenho essa profissão que foi me dada, né, por Deus, eu tenho certeza, né, e eu vejo o extraordinário em cada pessoa, sabe assim. É uma coisa minha mesmo, sabe? Toda vez que eu entro no consultório, engraçado isso, eu não consigo deixar ninguém entrar no meu consultório e sair do mesmo jeito. Eu tento falar uma palavra de esperança, mesmo nas piores situações, sabe? Eu tento dar uma palavra, eu tento falar de um jeito, eu tento dar um conselho, eu tento tirar de algum jeito da minha crença, do meu coração, para falar uma coisa boa, né? Teve um paciente... Posso contar mais? Lógico. Você pode contar o que você quiser. Essa história é legal também. Esse paciente... Essa paciente, tem vários, mas essa dessa paciente é interessante. Era uma pessoa muito religiosa, fazia muito bem às pessoas, sabe? Uma pessoa do bem total. E ela teve uma massa ovariana gigante e tal. A gente olhou, isso aqui precisa remover. A gente está muito... Eu fico muito inseguro de deixar e observar. Tinha umas características específicas que, quando você tem essas características, você precisa remover, né? E ela estava super apavorada. Falou assim, não, vai dar certo, tenha calma, a gente vai estar junto, não sei o quê. Eu acalmei. A filha também, muito religiosa e tal. E elas ficaram mais tranquilas. A gente fez a cirurgia e aí ela veio pegar o resultado, ela ficou bem, então foi para casa e tal. E na volta do consultório, eu fui dar o resultado e era benigno. E ela estava curada, ela ficou super feliz e tal. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, doutor, você sabe que eu sou muito religiosa, né? E eu sempre ouvi Deus na minha vida. Eu sempre tive a capacidade, ou sei lá, vamos dizer, um dom de ouvir Deus na minha cabeça. E eu, nesse período em que eu estava tratando, eu não ouvi. Eu fiquei muito aflita com isso. Aí pergunta para mim, o que você acha disso? Isso para o médico, né? E aí eu falei, por isso que eu acho que às vezes o Espírito Santo ele fala através da gente, sabe assim? Então eu virei para ela e falei assim, você já passou por uma situação dessa? Eu falei para ela, qual? Que você tá com um amigo, ele tá com uma situação tão difícil que você não sabe o que falar. Você abraça o cara e fica do lado. Ou você abraça, chora junto, mas é isso, você não tem a palavra. Então, às vezes, Deus estava do seu lado o tempo todo, mas ele não falava nada. Ele só ficou do seu lado. Então, assim, foi uma intuição, do nada. Assim. Não é que eu falei assim, imagina, não tem como preparar o discurso. Lógico. Mas eu acho que você errou. Acho que Deus falou através de você. Mas eu achei que fosse... não, tô brincando, mas é verdade mesmo. Eu nunca me coloco em primeiro plano, sabe? O paciente sempre está em primeiro plano. Então, eu nunca me coloco como um fator preponderante. Você fala assim, sabe por que você está desse jeito? Porque você é muito forte, porque você é muito boa, porque você conseguiu. Principalmente as mulheres. A mulher é incrível, né? Que você saiu dessa, você deu a volta por cima. Eu não me coloco na equação jamais. Eu sou um ponto na equação, mas é verdade. Porque, imagina, eu faço a cirurgia e depois eu dou alta. Todos os dias ela deita no travesseiro, ela ou ele, e precisa superar
todas as situações da vida dela, todas as inseguranças, todos os medos sozinho. Então, assim, eu posso ser uma semente, mas eu não transformo isso numa árvore, nem numa floresta. A floresta é a paciente que constrói, ela arruma a família. Ou o paciente, né? Ele arruma a família, ela arruma os filhos, arruma as relações, ela se arruma, se organiza. Então, o poder dos pacientes, eu não falo por modéstia, eu falo porque é verdade. Eu faço um ponto. Não que não seja importante, ele é importante, mas a paciente é muito mais importante. Entendeu? E o paciente que, né, que não dá certo, como que é trabalhado isso? Como que você trabalha isso na mente, assim? Quando dá errado? Quando dá errado, É dificílimo, sabe assim? E essa questão da finitude também, né, doutor? Porque às vezes é o que você falou, de repente, alguns tipos de câncer, eles têm já um tempo meio determinado e você tá vendo aquilo acontecer, né, aquele declínio. Como que você lida com isso? Vou te falar que eu sofro todas as vezes, tá? Eu não consigo ser indiferente, porque eu estabeleço relação. Tá. Eu não consigo não chorar, sabe? Nem que seja por dentro. Eu não consigo não chorar. Porque eu estabeleci uma relação. Então, todas as vezes que eu estou com o meu paciente, eu estabeleci uma relação. Eu não estou ali é mais um paciente. Morreu, vida que segue. Não é. A gente tem todos que os meus pacientes. Se a pessoa se acostuma a perder os pacientes, isso é indiferente para ela está na profissão errada. Uhum. Não porque é médico ou qualquer paciente, porque um ser humano não pode se acostumar com a dor do outro e normalizar a dor do outro. Não é a dor do cara que morreu, é a dor da família que está ali em luto. Não, já aconteceram situações terríveis, sabe, assim, na minha vida. Eu falo, como assim, sabe? A gente faz o melhor, a gente faz a melhor cirurgia possível, faz a melhor técnica possível. Eu perdi muito poucos pacientes na mesa, sabe? Perdi poucos pacientes que não tinham como não resolver, sabe? Mas eu já perdi pós-operatório, sabe assim? Falar com a família é a pior coisa do mundo. Eu sou sempre otimista, né? E é um momento que o otimismo ele é testado, né? Todo mundo tem fé, gente. A fé na teoria ela é fácil. A fé na prática não é para qualquer um. É verdade. A fé na prática exige... A fé apesar de. Então, assim, eu tenho fé, tenho. Vocês têm fé, tenho. Todo mundo tem. Não tá tudo certo na vida, a fé é imensa. Agora, dá errado. Quando você gente de notícia para pai com os filhos lá fora, e aí a coisa começa a complicar, sabe? Quando dá errado, como é que a gente faz? E aí a gente precisa muito... Por isso que eu falo, espiritualidade, gente, sabe assim? Você pode escolher... Não importa a operadora, sabe? Você vai, mas fala com o homem. Se o seu operador é vivo, se é claro, não interessa, mas fala com alguém. Se você quer dizer que o seu Deus é o acaso, isso foi o acaso, reza para o acaso, mas reza para alguém. Porque na hora do vamos ver, entendeu? Até o mais ateu se apega, entendeu? Então, o mais ateu, ele vai fazer uma oração. Então, assim, sabe por que nessas horas a gente pede para Deus e nas outras horas da vida você esquece de Deus? Entendeu? Então, acho que assim, Deus ele tem que fazer parte da nossa vida. Sabe? Abre a boca e fala bem de você, fala que vai dar certo, o dia vai ser incrível. Profetiza que as coisas vão dar certo, que a vida vai bem, sabe? Assim, então, assim, eu sofro, como qualquer um de vocês. Eu acordo, tem dia que eu tô arrasado, sabe? Assim, fico para baixo, mas eu tento fazer isso, sabe? Na minha vida, eu vejo sempre o copo meio cheio. Minha equipe sempre fala, você sempre tá otimista em todas as cirurgias, sempre tô. Vai dar certo, vamos conseguir, é difícil, mas vai dar. O paciente vai... e como é que eu tô? Não, você vai conseguir, você vai sair dessa, não é fácil, mas a gente vai estar junto. Então, se por algum motivo não der certo, a gente dá um remédio para você não sofrer. É assim, gente, a vida é assim. Tenta minimizar o que, né? Tem coisa que não vai melhorar, né? Se você não botar o copo meio cheio para você, como é que você quer botar o copo meio cheio para os outros? Se você chegar lá com aquela que vai morrer, que o paciente já morreu, você tá puto, paciente... Olha, tá complicado. Então, o médico tem que ser o copo meio cheio sempre. Não, o médico não tem direito... Ele pode sair dali da sala do paciente e pode chorar lá no banheiro sozinho. Ou falar no seu terapeuta, ou falar na sua igreja, ou no seu canto. Mas na frente do paciente você tem que ser força. Você tem que ser solução, você tem que ser o caminho que ele vai trilhar. Né? Você não pode ser diferente disso. Se você não acredita nisso, você está na profissão errada. Você tem que ser o caminho. Você não pode... Eu escutei uma paciente falar para mim, né, que ela passou num colega, o cara foi super seco, super bruto, super agressivo. Ela voltou comigo, como é que pode? Eu falei assim, gente, é uma pessoa que faz isso com um paciente que está debilitado, está fragilizado e ela busca o consolo.
É igual você bater numa criança, sabe? Ele tá ali, ele tá ali de peito aberto para receber uma coisa boa. Então, por isso que a gente tem essa obrigação, sabe? Essa missão como médico. Então, quando o cara bate no paciente, bate no sentido com palavras, sabe? É estúpido, é sem paciência, não sei o quê. Principalmente com idosos. Ou é excessivamente realista. Porque eu acho que se um médico passa um cenário otimista, mesmo que, né, fake, vamos supor, lógico, você não vai criar falsas esperanças, mas assim, não, nós vamos tentar o melhor, tem chance, isso aqui. Já o paciente também falou, nossa, o médico disse que eu tenho chance, então vou me apegar nessa pequena palavra aí para construir um tratamento né, melhor, né? Eu entrevistei um paciente uma vez, entrevistei num podcast não, eu falo podcast que eu tô aqui, no Instagram. Numa live. E numa live. E esse cara, ele desistiu do tratamento. E foi buscar coisas alternativas. E ele normalizando isso na minha conversa. Eu falei, cara, posso dizer, como eu acredito muito em Deus e você também, você tem suas convicções religiosas e espirituais, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que isso é muito importante, o que você está me dizendo, mas abandonar o tratamento é uma irresponsabilidade que eu jamais vou deixar que os pacientes normalizem. A sua história é incrível, a história dele era incrível mesmo. De fé, de força, de superação. É uma história que você vê, você fala, caramba, como Deus agiu na vida desse cara de forma incrível. Mas se você parar para pensar que Deus ele é incrível, ele pode tudo, mas existem os médicos. Se fosse só você orar e você se curar, tudo seria mais fácil, mas não é. Existem os médicos para que a gente, de mãos dadas com Deus, a gente consiga curar os pacientes. Então não pode ser assim, sabe? Eu vou só pela fé, eu vou só pelo cogumelo do sol, eu vou só pela ivermectina, eu vou só pela X. Sabe, o médico ele faz parte da equação. Então quando você pensa, o médico não precisa ter fé. Ele deveria, mas não precisa ter fé. Mas você precisa ter fé, acreditar em Deus, acreditar no seu médico, e as coisas vão dar. Agora, abandonar a medicina em prol de uma cura alternativa, isso é muita irresponsabilidade. Entendeu? E aí, eu volto a dizer, as consequências são pagas pela sua família, por você, e outra. E quando você faz seu testemunho na internet, esse cara vai escrever um livro, né? É um cara incrível, então a história dele é incrível, realmente. Tem que tomar muito cuidado. Ele foi seu paciente? Não. Ah, não. Foi essas pontes da vida, né? Uma grande amiga, né, que criou uma ONG, né? Porque ela perdeu os 2 sobrinhos e a mãe no incêndio. Nossa. E ela criou uma ONG e essa é uma ONG que faz muito bem a muita gente. É uma ONG que tem a base dela é espírita, né? E o espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Esse é um lema do espiritismo que eu acho incrível. Minha esposa é espírita, né? Eu sou católico, então eu acho incrível, né? Legal. E aí a gente ajuda muito essa ONG. E aí eles me fizeram essa ponte. E a gente fez uma conversa, né, com esse rapaz no meu Instagram. E foi incrível, incrível, assim. Foi, assim, transformador para mim, sabe? Eu vi como o cara é um cara de Deus, ele é um cara diferente, sabe? Um espírito diferente, sabe assim? Ele é um espírito diferente. Mas eu acho que a gente não pode pegar as exceções e transformar em regra. É um perigo, né? Isso aí. Exatamente. Porque é aquilo que você falou. Deus, né, precisa de um enviado. Ele não vai descer pessoalmente para resolver, né, as coisas. Né? O médico ele é um instrumento. Um instrumento. Né? Eu creio muito não nisso. Faz assim, sentido, né? Senão não teria. E, por exemplo, doutor, você já sentiu a presença, né, do divino no momento da cirurgia? Tipo, olha, faz isso, vai por aqui. Como que é? É interessante isso. Às vezes, sim. Às vezes eu sinto que a cirurgia está difícil. Eu chamo de Deus sempre, né? Sim, sim. Então eu sinto que a coisa fica fácil, mas é muito da energia do cirurgião, sabe? A minha energia sempre vai dar certo. E teve uma história, essa história é incrível, assim, para mim foi incrível. Eu tava no meu primeiro dia das mães com a minha esposa grávida, minha primeira filha, tava chegando num restaurante em São Paulo, na porta. Aí me ligaram do hospital e era um ginecologista que tinha feito um parto de uma menina jovem e nasceram 2 meninos, né? E aí, logo depois que fez o parto, ela teve um sangramento, ele teve que tirar o útero. Menina muito jovem, muito difícil a cirurgia, um momento muito difícil para a família, né? E aí, esse colega me ligou do nada. Eu não estava, sobreaviso, quando o médico fica de prontidão, né? Para poder responder. Eu não estava nesse momento, mas ele ligou para mim.
do nada. Eu falei, bom, tudo bem, mas não, o que houve? Aconteceu isso, tal, e agora ela tá na UTI super mal, tal, e tá cheio de líquido na barriga, e eu tô achando que é a urina, né? Ah, mas você acha que é urina? Eu falei assim, não, então eu não estou de sobreaviso hoje, mas assim, se você acha que é urina, o ideal seria chamar um urologista, porque pode ser que tenha rompido o ureter, que é o caninho que leva o xixi do rim para a bexiga, ou a bexiga e tal, e aí acho que ele seria o cara recomendado para você. Tá bom. Isso aqui, aquilo ficou na minha cabeça. Já plantou uma sementinha. Eu falei, que estranho. Aí eu falei, vou ligar para meu chefe. Tinha um chefe na época que chamava Gabriel. Ele falou, Gabriel, tudo bem. O que você está fazendo aí? Eu falei, não, estou precisando tirar uma dúvida, aconteceu isso. Cara, papo estranho, né, cara? Eu se você ir lá ver, né? Eu falei, bom, tá bom. Aí eu falei, amor, não vai rolar o jantar, eu vou lá ver, né? Aí tá voltando para casa, falei, vou tentar mais um. Liguei pro diretor do hospital que chamava Rafael. Falei, Rafael, beleza, tudo bem. E cara, eu tô com um cara, ele também é cirurgião. Um caso assim, cara, estranho, né? Esse cara, não é possível ser urina, né? Tem alguma coisa errada. Falei, vai lá ver, melhor você ir lá ver. Então, bora lá. Cheguei lá, a minha tava branca, da cor da caneca. E tinha tomado, acho que 8, 9 bolsas de sangue, isso o cara não tinha me falado, né? E tinha tomado um monte de fator de coagulação, tava morrendo. Eu falei, cara, isso aqui provavelmente não é urina, é sangue na barriga, né? Ele falou, não, então você entra comigo? Não, eu entro, vamos lá, vamos operar. Aí entrei pela cesárea mesmo, que tinha feito a cesárea, né? E saiu bastante sangue, muito sangue, ela ficou instável, quase morre na cirurgia, mas foi melhorando, jovem, né? Foi melhorando, aí melhorou. E aí, graças a Deus, dei ponto, a família agradeceu, o ginecologista agradeceu, foi tudo certo. No dia seguinte eu fui lá, ela não me conhecia, né? Que ela tava meio chapada, assim, meio dormindo, meio sedada, tá? Eu falei, tudo bem, eu estava ontem na sua cirurgia, tá? Ah, que bom, doutor, ela só com oxigênio, assim, né? Eu tô melhor hoje, graças a Deus, tudo certo. Falei, eu tinha um pouco de sangue, a gente conseguiu resolver, tá? Ah, que bom, tá, agora eu tô bem. Ah, você viu lá a foto dos meus filhinhos? Eu falei assim, não vi onde tá. Daí tinha a fotinho dos meninos, assim, né? Daí eu olhei assim e falei, pô, que legal, né? Os seus meninos e tal. Sabe como é que eles chamam? Eu falei, não, Rafael e Gabriel. Nossa! Juro. Ó, arrepiou. Juro pra vocês. Então, não precisa falar mais nada, né? Isso aí é um negócio que fala por si só. E eu juro pra você, eu para não chorar na frente, eu fiquei mudo olhando pra cara dela assim, o nome dos dois é Rafael e Gabriel. Isso aí, não conseguia não chorar, depois eu saí chorando. Não, ainda quando você estava falando, ia falar, nossa, aí você tentou acionar todos os anjos. Não, todos os eu ia falar, acionou todos os anjos e não teve que ser com o Senhor mesmo. A pessoa fala, não tem anjo da guarda, como não? Como não tem espírito, como não tem Deus? Para. Sabe, você pode não acreditar, você pode falar que isso foi acaso, mas, é um acaso demais, né? É muito acaso. É muito acaso. Mas tudo bem, eu entendo os caras que chamam de acaso, eu acho muito mais... poderoso, muito mais bonito, muito mais fácil chamar de Deus. Sim. Entendeu? Ontem eu fui visitar um templo budista, eu estava pensando nisso, né? Que todas as denominações, elas têm a mesma raiz, né? Então, tinha um senhor lá explicando e tudo mais. Aí você fala assim, realmente é muito mais difícil a pessoa acreditar no acaso, porque, assim, a vida é tão complexa, né? Ela é tão, gente, assim, a vida exuberante, é muito complexa. assim, pra você acreditar que você veio do nada... Eu acho que tem que ter uma certa facilidade para isso, né? Porque você olha, o universo é imenso, né? Deus é abundante, assim, as criações dele são complexas, né? Aí você fala assim, foi coincidência. Foi coincidência. Então, você simplificar. Limitar, Se você quer simplificar, você precisa que seja palpável. Como é que você pode transformar Deus em uma coisa palpável? É difícil, né? Entendeu? É muita pretensão da gente, né? Com certeza. Por exemplo, você está num dia frio, entendeu? Você não vê o frio, mas você sente o frio, entendeu? Então, assim, não precisa você estar vendo frio, está vindo, está vindo, não. Você sente o frio. Então, por que a fé tem que ser diferente? Se no dia frio você sente o frio, aí você acredita no frio. Aí quando Deus te intui e entra na sua vida e opera coisas incríveis na sua vida, ou transformadoras, que às vezes Deus, eu acredito muito nessa particularidade divina, sabe? Deus, às vezes, ele coloca situações na sua vida que não são o que você deseja, nem são as melhores coisas que você acredita que deveriam ser na sua vida, mas elas são coisas transformadoras e transformam você de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, que você tenha uma longevidade ou um sucesso muito superior àquele que você tem. Então, às vezes, Deus, ele coloca situações na sua vida e que você fala assim, putz, mas como assim, né? Como que Deus faria uma coisa dessa na minha vida?
mas tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Então as pessoas às vezes elas têm, por isso que eu falo, todas as portas, né? Você vê atrás de poucas portas e você tenta manipular a verdade hoje em dia baseada no Instagram, né? Sim. A vida do Instagram, as pessoas do Instagram, a felicidade do Instagram. Então, hoje em dia é mais fácil você acreditar num influencer do que em Deus. O que o influencer fala é uma verdade absoluta. Agora, aí bota um cara lá falando de Deus. Eu vou pular, isso aqui não tem a ver comigo. Então, sim, sabe assim, tudo bem. A gente viu com a doutora Tatiana falando da proteína lá, que aí um jornalista, mas você não está falando muito de Deus, assim, né? Tipo, Deus está presente, não tem como. Não, tudo bem, as pessoas se incomodam com Deus. Se incomodam com Deus, porque é uma coisa que foge, talvez, do controle, sabe? Ela não é tangível e não tem o controle. Então, a gente tem necessidade de controle. Então, eu quero controlar as variáveis. Mas, gente... Eu acho que nesse trabalho que você faz, assim, se você não acreditar que existe algo maior, você fica muito frustrado, porque tem muitos fatores que você não controla, né? A pergunta é a seguinte, o que a gente controla? É verdade. Nem os nossos pensamentos a gente controla. Não. Vai meditar para você ver se você controla o teu pensamento. Tá fácil. Meditação é isso. Você senta ali, vou respirar. Vai nada, você fica pensando 500 coisas. Não sei o quê. Então, assim, você não controla nem seus pensamentos. Então, não, mas aí eu controla nada. Você não controla. Você botar a mão no peito e cair duro, o que você controla? Exatamente. Não, mas eu fiz os meus exames, estão todos em dia, mas como é que você sabe? Porque eu tive um câncer, como é que eu sei? Sabe assim? Então o que você pode fazer para a sua vida? Você pode fazer uma dieta melhor. Você tem que fazer por você. Você pode fazer ter bons relacionamentos. Você pode diminuir o seu estresse. Você pode dormir melhor. Isso são as coisas que você pode fazer por você. Todo o resto, gente, você não tem controle. Sim. Você pode viver um dia de cada vez. Da melhor maneira possível, né? Eu acho. Eu tento isso, né? Não é fácil, né? Nós somos seres humanos, gente. Assim, você falar que é fácil... a vida... Se eu falo tanta coisa assim, então quer dizer que minha vida é um santuário. Jamais. Minha vida é difícil. Eu tenho dúvidas. Mas só que eu busco as respostas em Deus. Eu tenho dúvida como qualquer um. Tenho insegurança como qualquer um. Tenho medo como qualquer um. Mas eu sempre estou buscando. O meu Instagram, tá bom, vamos falar de Instagram. Vamos lá. Todas as vezes que eu não sei, tá bom, vamos lá, algoritmo. Então, tanto fala de algoritmo, que algoritmo é uma coisa ruim. Às vezes, eu me pego no meu algoritmo, vendo no Instagram, e aparece um monte de coisa de Deus, de superação, de que as pessoas superaram algum problema, passaram por alguma coisa e conseguiram dar a volta por cima. Então, por que aparece isso para mim? Que você está em sintonia com isso. Porque eu estou em sintonia com isso. Eu busco isso prende a minha atenção, eu olho lá, isso retém minha atenção, ele vê o tempo de retenção. Então, por que você não retém com coisa boa? Exato. Você vai reter com o abdômen de tanquinho da Virgínia. Você não, cara, para com isso, sabe assim? Não que eu não acho que isso que seja legal, você ver pessoas bonitas, você se inspirar em histórias bacanas e você querer ter um corpo melhor, um corpo mais bonito. Tudo isso é legal, mas a base tem que ser a saúde, fazer as coisas certas. Isso aí é uma consequência e não o fim. Eu quero ser assim, porque isso aí é a felicidade. Será que é a felicidade? A felicidade, no modo em geral, nunca é aonde você quer chegar. Eu desafio alguém a me dizer que a felicidade está lá. A felicidade está com quem você vai. Quem está do seu lado nessa caminhada. Então, não esqueça, não afaste as pessoas que estão do seu lado. Porque quando você chegar lá em cima, no topo, elas vão estar com você. E essa caminhada foi com elas, entendeu? Então, sempre tem que ter alguém do seu lado, um amigo, a sua família, os seus pais, sempre. Isso aí faz a diferença. Então, a jornada não é, conseguir chegar lá. Confia em mim, já vi muitas histórias e muitos pacientes, muitas pessoas que chegaram lá, não tem o mesmo prazer. Da vista. não tem o mesmo prazer da jornada, sabe? Então, é sempre com quem. A resposta mais básica, eu falo muito para minha esposa, né? Que sempre que eu estou com ela, a gente pode ir em qualquer restaurante, em qualquer lugar que é bom. Pode ser o mais básico ou o mais caro. E sempre é muito bom, porque é com quem, entendeu? É muito legal. Nunca é o lugar, entendeu? Sempre é com quem. Então, se as pessoas no mundo entenderem que o com quem é mais poderoso do que o onde, as pessoas vão estar muito mais felizes, né? E eles vão se preocupar mais com as relações, né? Eu acho. Muito lindo. Ai, meu Deus. A gente fala que o nosso podcast é muito orgânico, né? A gente vem com perguntas preparadas, mas ele toma outro... Ele tem uma vida própria, né? Ele vai encaminhando. E foi muito bonito esse caminho que ele trilhou aqui, né? Com certeza. Hoje, né? E assim, dentro dessa...
questão que você estava comentando, né? Assim, é uma hora que a gente pode ficar totalmente presente, né? E desfrutando, né? Dessa coisa linda que é um outro pessoas, ser humano. Foi muito né? legal. Como você falou dos pacientes, os pacientes são incríveis. Todas as pessoas podem ser incríveis se a gente tiver um olhar para elas. Né? Então, eu acho que isso é muito legal. E você não pensa em escrever um livro das suas memórias? Porque eu acho assim, né? Já te perguntaram isso? Sabe o que é o meu lance? Meu lance são pessoas. Ainda são pessoas, sabe? Então, o que eu gosto muito de falar para as pessoas. Falar de mim, falar das pessoas, falar de Deus, falar das minhas experiências. E eu acho que conecta mais. O livro, os livros, infelizmente, hoje em dia, as pessoas pegam os resumos, né? Raramente as pessoas leem, né? É verdade. E a comunicação interpessoal, ela gera conexão. E a conexão com as pessoas é que está faltando, né? Eu acho que... Eu busco conexão o tempo todo, né? Eu não fujo da conexão em nenhum cenário. Então eu busco conexão. Então, a conexão, para mim, é que me alimenta, né? O ser extraordinário, as pessoas têm que aprender, né? A pegar o celular quando chega em casa e botar na gaveta. E olhar o extraordinário que tem dentro da sua casa. Para depois você olhar o extraordinário de fora. A gente vive no celular, vive lá focado, vive nas redes sociais e tentando buscar a vida que a gente não tem. A gente quer ter a vida dos outros, esquece que a nossa vida é extraordinária dentro da nossa casa. Nossos filhos, nossas coisas e tal. Quantas vezes, né? Eu mesmo, não sei vocês, eu fico vendo o celular e minha filha contando uma coisa super importante para ela e eu estou vendo o celular. Sabe assim? Porque o meu problema do meu paciente é mais importante. Não. Não. É importante, mas não é ilimitado. As nossas relações, você só vê o extraordinário quando você abre o olho para o extraordinário. E para você abrir o olho para o extraordinário, você tem que estar conectado com o extraordinário. É verdade. E o que é mais extraordinário que vocês têm filhos? A Débora tem. O que é mais extraordinário que quando você tem um filho? O que é mais extraordinário quando você tem... Você é casada? Sou casada. Quando você tem um marido que é uma pessoa que é uma alma gêmea da sua vida. Quando você está com ele. Quando você está com os seus filhos. Quando você está com a sua esposa. O que é mais extraordinário que isso? Quando a mágica acontece, né? Com seus amigos. Quando você está ali no momento em que você está abrindo o seu coração e você está dizendo coisas do seu íntimo para alguém, a outra pessoa está acolhendo e comprando as suas ideias e vocês estão dividindo a vida, né? Muito mais que a vida, dividindo os sentimentos, né? Isso aí, cara, é poderosíssimo. E na minha profissão, isso é todo dia. Olha que bênção. Eu acho que esse é o grande privilégio, mas né? é o olhar. Mas é o seu olhar. Pode ser. Porque tem gente que acha o saco. Já é verdade. Lá vai aqueles chatos, não sei o quê. Então, eu acho que você escolher olhar, que todo mundo pode ter esse olhar em qualquer atividade que fizer. Concordo. Não é? Você pode ter a atividade mais simples que seja, você tem um olhar de otimismo, de ver o outro com beleza. É uma escolha que você pode fazer. Você e pode muda encontrar a tua o sagrado, vida, né? Em cada coisa que você faz, né? Então, é muito legal. E eu imagino que seus pacientes te levem para o resto da vida, né? Porque... Sim. Né? Eu acredito certeza. Que sim, porque acho que é uma experiência, assim, que é inesquecível, né? As pessoas tentam transformar o consultório numa coisa super chique, super isso, super aquilo, mas esquece que a experiência mais importante é você com o paciente, é o olho no olho. Com certeza. Isso aí é o consultório chique. Pode ser uma portinha, duas cadeiras, entendeu? Que é como as pessoas se relacionam. Né? Então, assim, lógico, meu consultório é legal, mas isso aí é completamente irrelevante. Secundário, né? Completamente irrelevante. Às vezes você, do outro lado do país, você faz uma consulta online e como é que você consegue passar quem você é online? É difícil, né? É difícil. Isso aqui é online. Entendeu? E então você só conecta com as pessoas quando você é uma pessoa de verdade, sem ser fake, sabe? Vou fazer um tipo aqui e tal. Esse sou eu. Se vocês daqui a 10 anos, quando vocês forem famosos, tiverem um podcast gigantesco, amém, Jesus. E vocês me chamarem, vocês vão ver que vai dar certo. E vocês me chamarem para conversar, eu vou falar a mesma coisa, porque esse sou eu. Isso nunca vai deixar de ser eu, né? Então esse é o negócio. Sempre eu falo para todo mundo, as pessoas acham que ser você é pouco interessante. As pessoas não têm noção. Eu estou dizendo porque eu vejo. Não tem noção do tamanho que elas são, do quão extraordinário elas são.
entendeu? Então, às vezes eu falo assim, por que eu acho que eu sou pouco extraordinário, que vocês ficam falando? Porque os meus pacientes são extraordinários na minha vida, entendeu? Mas assim, gigantesco. Eles, por exemplo, às vezes que eu tô com um problema, né? Tô com uma dificuldade, bizarramente, eu chego no meu consultório, vem um paciente me dá uma aula de como lidar com a vida. Uma aula, cara, uma aula. Eu fico assim, meu Deus. E às vezes eu não tenho nem palavras, eu fico mudo, eu fico recebendo, sabe, assim. Então, assim, eu falo assim, as pessoas, muito médico fala para mim, eu vou no consultório, eu não quero me envolver, porque eu saio de lá sugado, eu saio de lá energizado. Eu saio de lá meio forte, assim, saio todas as vezes. É incrível, né? Muito legal. É muito louco. Isso é uma pessoa assim... Mas a gente não vai demorar 10 anos, não, hein? Pelo amor de Deus, tem que vir antes. E eu acho que, nossa, realmente foi... A gente saiu energizado. Eu acho que se você puder, doutor, para finalizar, a pessoa receber um diagnóstico difícil hoje, né? Que está assistindo isso, ou nesses dias. Ou alguém da família. Ou alguém da família recebeu. Deixa uma mensagem para quem está em casa. O que você diria para essa pessoa que está sentada ali na frente na sua mesa? Que eu acho que, assim, o grande negócio da vida é, assim, não existe o fim da linha. O fim da linha é a gente que coloca, entendeu? O que a gente tem que pensar? Tem tratamento, a gente vai estar junto do começo ao fim. Esse é o médico que vocês têm que buscar. A gente tem que buscar um médico que é parceiro, que está junto da gente. E vocês têm que entender que a doença ela é uma doença difícil, o diagnóstico é difícil, a gente se desanima no começo, mas o desânimo é tudo que a gente não pode ter. A gente tem que alimentar o nosso corpo com esperança, com força, com fé, e para que a gente possa sair dessa situação de um diagnóstico, vamos dizer, taxativo, para que a gente saia com um diagnóstico de esperança. A esperança, ela é dia após dia, dias difíceis, dias fáceis, mas no final, quando a gente sempre olha o copo meio cheio, o copo fica cheio e a gente supera a doença. Às vezes a gente não vai ficar vivo para sempre, mas quem vai ficar vivo para sempre, gente? Mas a gente vai fazer com que esses anos que a gente for viver sejam os melhores possíveis, e a gente vá inspirar, ser fonte de inspiração e buscar inspirações para que a gente supere essa doença e que isso fique no passado com uma história a ser contada. Muito lindo. Aí, gente. Agradecer muito, doutor, sua presença aqui legal. Hoje. Sair da agenda corrida, a gente sabe que não, fiz questão. Mas foi um presente aqui para nós. Imagina, obrigado a vocês pelo convite. Muito legal. Seja a primeira vez de muitas, né? Deixa o seu Instagram para quem está em casa. Deixa. Vai estar também, gente, na descrição do vídeo, mas fala para quem está em casa. Meu Instagram é Dr. Amsterdã Vasconcelos. E vocês me encontram lá. Algumas dessas histórias estão lá. Muitos dos conteúdos que estão lá eu faço de coração. Alguns é o pessoal do marketing que faz. Mas é verdade, entendeu? Eu sempre falo, eu sou de verdade. Tudo que vocês verem postado lá, tudo que eu faço lá. E você está fazendo um pouco de publicidade e propaganda aqui. Queria fazer no final das contas, você está fazendo um pouquinho também. Eu faço. Pois é, deixa de ser. Pode ser, não tinha pensado nisso. E me sigam lá. Eu acho que vocês, nós, que toda vez que vocês participam, que vocês colocam suas dúvidas e a gente consegue interagir, nós ganhamos, né? Eu com vocês e vocês comigo. Muito bom. Com certeza. E nós que ganhamos hoje. Rê, quer falar do livro, dos seus desafios? Olha, isso aí. A gente está agora, né? Nessa semana, a gente está fazendo um projeto que chama Projeto 73, né? E é um projeto de longevidade. Então, acho que eu refleti muito essa semana com as pacientes e tudo, e a gente vê realmente, como o doutor falou, dos atalhos, né? E o atalho, ele cobra um preço. Eu adorei isso, vou usar isso nos meus atendimentos também. Então, se você quer olhar, né, para esse futuro, que o futuro a gente constrói todos os dias. A gente não sabe se a gente vai ser atropelado aqui na rua quando sair daqui, né? Mas a gente pode fazer pequenas escolhas todos os dias. Então, agora dessa semana até, né, o meio aí de março, a gente vai estar tentando construir o futuro com vocês. Então, se alguém quiser participar, é só mandar lá no direct. Enfim, a gente manda o link para fazer parte do nosso grupo. É totalmente gratuito, é uma comunidade nossa. Gente, participem. Eu participo de todos, né? Lógico. É muito legal.
ver a experiência das pessoas, um né? Grupo, que elas assim, de muita troca, assim, é bem legal. Então, mesmo. entrem. E eu quero falar também das 3 Irmãs Cortinas, né, gente? Porque para você ter toda essa qualidade de vida, sua casa tem que estar linda, tem que estar bem confortável. Eu falo que eu vou fazer a campanha. Chega de quarto de cativeiro. Seu quarto tem que ser um quarto de descanso, de refazimento. Deixa a sua casa bem linda. E nós estamos com super promoções. Vou pedir pro Diego deixar aqui o link do grupo VIP, que são as lives mais, gente. É divertida nossas lives. Você vai em qualquer lugar. Eu assisti essa live, não sei o que, gente. É muito legal. Então entra que vale a pena, @3 Irmãs Cortinas. E agradecer você que esteve com a gente. Exatamente, nesse episódio. Agradecer mais uma vez, doutora agora Amsterdã. tá até fácil. A gente nem vai precisar pedir para você encaminhar, porque você já foi encaminhado. Então, se você ficou, totalmente, né... parada, né? Então aproveita agora, manda esse episódio, porque ele pode trazer alento, esperança e propósito para todo mundo aí. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.